Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade, à nossa matéria aqui de contratos de trabalho, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho, né? Nós falamos nas aulas anteriores aí, quando começamos a estudar o contrato de trabalho, alguns princípios, alguns aspectos peculiares aí do contrato de trabalho em relação aos demais. Falamos também da possibilidade de contratação por prazo determinado, sempre lembrando que o contrato por prazo indeterminado é a regra, e os contratos por prazo determinado são a exceção. Então, vamos lá. O contrato de trabalho está aí em vigência, e estando em vigência, pode acontecer a hipótese da suspensão ou da interrupção do contrato de trabalho, tá certo? Então vamos entender aqui o que significam esses dois institutos. Primeiro nós vamos começar estudando o que esses institutos da suspensão do contrato de trabalho e da interrupção do contrato de trabalho têm em comum. O primeiro aspecto que eles têm em comum é a ausência de prestação de serviços, ou seja, a partir do momento em que o contrato de trabalho está suspenso ou o contrato de trabalho está interrompido, não há a prestação de serviços por parte do empregado, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a suspensão e a interrupção do contrato têm em comum, ou seja, não há prestação de serviços nesse período. Outro aspecto que é comum a esses dois institutos é a manutenção do vínculo empregatício. Ou seja, o vínculo empregatício permanece existente, O vínculo empregatício existe. No entanto, a vigência do contrato de trabalho está suspensa ou está interrompida, Então, existe aí a manutenção do vínculo empregatício. E por fim, pessoal, nós temos aqui a manutenção de todas as vantagens que tenham sido atribuídas aos outros trabalhadores de forma coletiva. Então vejam bem, o contrato daquele determinado empregado está suspenso ou o contrato daquele determinado empregado está interrompido. E durante esse período foi atribuído aos trabalhadores que estão com o contrato de trabalho fluindo algum benefício. E esse trabalhador naturalmente não foi contemplado porque ele estava com o contrato de trabalho suspenso ou interrompido e não havia prestação de serviços. A partir do momento que ele retorna ao trabalho, todas essas vantagens deverão ser atribuídas a esse trabalhador. Ou seja, estando o contrato suspenso ou estando o contrato de trabalho interrompido, ele tem direito aos aos benefícios, melhor dizendo, que foram atribuídos aos outros trabalhadores de forma coletiva, tá? Então esses são aí os três aspectos que nós temos em comum entre a suspensão do contrato de trabalho e a interrupção do contrato de trabalho. Vamos falar então um pouquinho a respeito da suspensão do contrato de trabalho. O que acontece na suspensão do contrato de trabalho? A suspensão do contrato de trabalho quando o contrato de trabalho está suspenso, não são devidos os salários. Esse é o principal aspecto quando há a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, não há o pagamento dos salários. Existe um outro detalhe importante aqui, quando há a suspensão do contrato de trabalho, que excepcionalmente pode acontecer de que esse período de suspensão seja computado como tempo de serviço. Ou seja, o tempo de serviço do trabalhador ele é contado de acordo com a prestação dos trabalhos, a prestação dos serviços, a vigência dos contratos de trabalho. E, salvo algumas exceções, esse período em que o contrato está suspenso não é contado como tempo de serviço ao empregado, tá? Então nós temos aqui esses dois aspectos aqui que são importantes quando nós falamos da suspensão do contrato de trabalho. Não há o pagamento de salários, de remuneração, e excepcionalmente esse período de suspensão vai ser contado como tempo de serviço.
Vamos falar de alguns exemplos aqui, pessoal, para que não haja qualquer dúvida para vocês em relação à suspensão do contrato de trabalho. O primeiro deles é o cumprimento do mandato sindical, né? Ou seja, o empregador está com o contrato de trabalho, o empregado está com o contrato de trabalho suspenso. Por quê? Porque ele foi eleito, né, para um exercício de dirigente sindical. Nós ainda não entramos especificamente nessa matéria, mas nós vamos entender aqui que quando estudarmos que a partir do momento em que o empregado é eleito para uma atividade sindical, ele suspende-se o contrato de trabalho dele. Por quê? Porque ele vai ter que se dedicar à atividade no sindicato, né? Então o contrato dele fica suspenso. Temos uma exceção em relação a essa regra, mas vamos deixar isso para o momento oportuno quando nós estudarmos essa matéria. Um outro detalhe aqui, pessoal, quando é deflagrado o movimento grevista, ou seja, trabalhadores optaram por deflagrar uma paralisação, deflagrar uma greve. De acordo com o artigo 7º da Lei 7783 de 89, durante a paralisação em razão do movimento grevista, os contratos de trabalho ficam suspensos, ou seja, não há pagamentos de salários nesse período, tá certo? E por último, né, o exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando o empregado sofre uma suspensão disciplinar. Nós vamos estudar essa matéria em breve, né, quando falarmos aí das faltas graves que o empregado pode praticar, né, durante o contrato e que naturalmente são passíveis de punição. Uma dessas punições que estão previstas na legislação é a suspensão disciplinar, ou seja, o empregado praticou uma falta grave e o empregador, com a intenção de puni-lo em razão dessa falta grave, suspende o empregado em razão dessa falta, conhecida aí como suspensão disciplinar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, nós temos lá uma limitação prevista na CLT, que essa suspensão disciplinar não pode ultrapassar 30 dias, mas ele vai lá e suspende por 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim. O que acontece nesses dias? O empregado não trabalha e, consequentemente, não recebe o salário. Tá certo, pessoal? Esses 3 exemplos que eu dei são exemplos, né? Temos outras formas aí previstas que também são reconhecidos como suspensão do contrato de trabalho. Lembrem sempre dessas características, né? A principal delas, não há pagamento de remuneração, não há pagamento do salário e, excepcionalmente, esse período de suspensão é computado como tempo de serviço, tá bom? Vamos passar então a falar da interrupção, né? A interrupção do contrato de trabalho tem uma característica um pouquinho diferente. Qual é? Os salários são devidos, né, no período de interrupção do contrato, e esse período de interrupção é contado como tempo de serviço para o empregado. Vamos lá então aos exemplos. Férias, né? O empregado tira férias. O que acontece no período de férias? O empregado fica lá gozando lá no seu período, né, de 30 dias, salvo aí algumas exceções previstas pela legislação. Goza lá o seu período de 30 dias, e enquanto ele está gozando do seu período de férias, naturalmente ele não está trabalhando, né? Não está trabalhando, só que ele recebe esse período, né? Ou seja, durante este período ele recebe o valor da sua remuneração acrescido lá daquele 1/3 previsto na Constituição Federal. Outro exemplo, ausências justificadas. Quando acontecem as ausências justificadas? Quando, ainda que você não trabalhe, o seu empregador precisa remunerar aquele dia. Como acontece, por exemplo, quando o trabalhador apresenta um atestado médico. O empregado precisou passar ali por uma consulta médica ou precisou passar ali por um tratamento médico, apresenta lá um atestado médico ao empregador, e o empregador precisa remunerar esses dias, ou seja, ele não pode descontar esses dias do empregado, tá bom? Por fim, nós temos aqui os descansos semanais remunerados, né? Ou seja, nós temos a previsão na legislação
que uma vez por semana, né, descanso semanal, ou seja, uma vez por semana, nós temos que conceder um descanso ao empregado num período ininterrupto de 24 horas. Ou seja, durante esse período de 24 horas na semana, o empregado não trabalha, mas ele recebe. Tanto é verdade que o nome, né, desse direito é descanso semanal remunerado. Então, férias, ausências justificadas, descanso semanal remunerado são exemplos de interrupção do contrato de trabalho, em que o empregado não trabalha, mas recebe a sua remuneração normalmente, tá? Então, essas são as distinções entre a suspensão e a interrupção do contrato. Naturalmente, os efeitos também são distintos, né, como nós já vimos, e é importante que se diga que o que nós falamos aqui, tanto da suspensão quanto da interrupção, são exemplos, né? Nós temos outros aí previstos na legislação que ora são considerados, né, como interrupção e outros são considerados como suspensão. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós paramos por aqui, né, e até uma próxima oportunidade quando nos encontraremos para falar de um outro assunto.